Olá, boa tarde. Obrigada por se juntarem a nós para esta mesa aqui das correntes de escritas. Obrigada à organização por este convite. Obrigada às poetas que estão aqui conosco. Da minha esquerda para a direita, Ana Paula Tavares, Amália Bautista, Inês Francisco Jacó, Yolanda Castanha e Rosa Alice Branco. Vou ler-vos aqui um textinho que não só vos fala um bocadinho destas poetas, só para dar aqui o mote, como também do tema, do nome da nossa mesa, que, como julgo que sabem, este ano as mesas aqui das correntes de escritas são inspiradas em quadros e a nossa é o quadro do Salvador Dalí, A Persistência da Memória. Salvador Dalí pintou o quadro que dá nome a esta nossa sessão, A Persistência da Memória, em 1931, numa noite em que a mulher, Gala, saiu com os amigos para o teatro ou o cinema e o pintor sentia uma leve indisposição que o levou a permanecer em casa. Menos de 5 horas para concluir este trabalho, exposto no MoMA, em Nova Iorque, desde 1934, e um dos seus mais célebres óleos sobre tela. Nele vemos 4 relógios, 3 dos quais a derreterem ao sol, junto a uma planta sem vida. O quarto, o único virado para baixo e no qual não conseguimos ver as horas marcadas, está coberto por formigas. Encontramos ainda uma mosca e uma figura disforme ao centro, que poderá ser um autorretrato do pintor e será simultaneamente um observador, uma testemunha, daquele cenário onde a única paisagem real é a que vemos ao fundo e era a que Salvador Dalí via de sua casa de infância na Catalunha. Temos então o tempo a derreter-se, disforme, a marcar horas e tempos diferentes, as formigas vivas, apesar da transformação e desaparecimento a que o tempo inevitavelmente conduz todos os seres vivos, uma figura que presencia tudo isto e que provavelmente recorda ou recordará. Quando, depois de regressada à casa, Dalí mostrou o quadro acabado de pintar à mulher, perguntou-lhe se dali a 3 anos ela teria esquecido aquela imagem. A resposta terá sido inequívoca. Ninguém poderia esquecê-la uma vez vista. Aqui estamos nós, 94 anos depois, para pensar o quadro ou o que ele nos sugere com 5 poetas contemporâneas. Vamos às apresentações. Amália Bautista, espanhola, poeta e jornalista, licenciada em Ciências da Informação, amplamente traduzida e publicada em Portugal e, podemos dizer, muito gostada. Estudou jornalismo porque, conta, tinha mais jeito para escrever do que para fazer outras coisas e pensou que não teria outras possibilidades para ganhar a vida. Mas no trabalho com a linguagem, não acredita que o jornalismo e a poesia tenham muita relação. Numa entrevista que lhe fiz há poucos anos, contou-me que o amor, a morte e a vida são as 3 feridas de que falou Miguel Hernández, explicando que não lhe ocorrem muitas mais coisas fora destes 3 conceitos que impulsionem a criação. Penso que em todos eles, amor, morte e vida, cabem também os conceitos que nos trazem aqui, a memória e o tempo. Mas já lá vamos. Ana Paula Tavares, poeta, cronista, historiadora angolana a viver em Portugal desde os anos 90, nasceu na província do Huila, sul de Angola. Licenciou-se em História, doutorou-se em Antropologia da História pela Universidade Nova de Lisboa. A memória é um dos grandes temas da sua poesia, onde encontramos também uma relação íntima com a oralidade do seu país. Numa conversa que tivemos há uns anos, contou-me que, não sabendo as línguas que ouvia na infância, continua a procurar aquilo que será a fonte inicial. Quando penso nessa busca, nessa procura, recordo um poema do seu mais recente livro, que está no seu mais recente livro, Poesia Reunida, seguido de Água Selvagem. Diz assim: o que me passeia às infinitas veias é a seiva. Inês Francisco Jacó, poeta nascida em 1992, 3 livros publicados em Portugal, um deles também editado no Brasil. Licenciou-se em Ciências da Cultura e da Comunicação, pós-graduou-se em Antropologia das Culturas Visuais,
Estagiou numa companhia de teatro, foi repórter de música, fez teatro e escreveu peças. Começou a escrever na adolescência pequenos contos e crónicas, entrou em cena, na poesia, com um livro chamado Sair de Cena, em 2020. Nesse primeiro livro encontramos, na página 41, um poema de que gosto muito e que fala de tempo, também de memória, neste caso das memórias que nos deixam feridas. Diz assim: a minha avó repete, o tempo cura a ferida, mas não cura a cicatriz, e nenhum outro poema de nenhum outro poeta me falou tão alto ao ouvido. Rosa Alice Branco, ali, nasceu em Aveiro, em 50, é poeta, ensaísta, investigadora e tradutora. Tem 12 livros publicados em Portugal e está também publicada em inúmeros outros países. Foi várias vezes premiada, também cá dentro e no estrangeiro. Tem um doutoramento em filosofia contemporânea e dedica-se profissionalmente à neuropsicologia da percepção e à estética. Numa espécie de apresentação escrita em nome próprio no site com o seu nome, lemos, a dada altura: o meu maior vício é escrever tudo o que venha ou não a gostar de ter escrito. E um bocadinho mais à frente, real ou virtual, o meu melhor amigo é o cesto de papéis. Também ficamos a saber que gosta de ensinar e que, em sua opinião, tudo pode ser objeto de poema e o poema tem em si qualquer coisa de fundador. Poderia destacar muitos versos seus para a nossa conversa de hoje, mas parei neste, que nos situa tanto no conceito de tempo como na ideia dos relógios, como fiéis instrumentos da medição do que é efêmero. Está no livro Traçar um Nome no Coração do Branco, na página 45. Diz assim: quero ser salva de estar sentada com o fio das horas. Yolanda Castanho nasceu em Santiago de Compostela em 1977. É uma defensora ferrenha do galego como língua de expressão literária. É poeta, filóloga, biógrafa, tradutora, videocriadora e uma ativa, premiada gestora cultural, com a sua própria residência para escritores na Corunha. 2 vezes distinguida com o Prémio Nacional da Crítica, recebeu em 2023 o Prémio Nacional de Poesia com o livro Matéria, que escreveu durante o confinamento. Além de organizar encontros de tradução, de poesia e festivais literários, tem vindo a promover um diálogo entre a poesia e outras formas de expressão artística, como a música, a arquitetura, a dança ou o audiovisual. Respondeu, numa entrevista recente, em maio do ano passado, à pergunta: porquê a poesia? Disse a Yolanda: é a que me provoca maior estremecimento, por vezes quase inexplicável, porque continua a encobrir muitos mistérios. Por vezes, o que não consigo compreender intriga-me, estimula-me e puxa-me para continuar a explorar. Fim de citação. Como a poesia, também este quadro de Dalí, que nos traz aqui, dá título à nossa sessão, A Persistência da Memória, encobre muitos mistérios. Vamos então pensar juntas sobre eles. Rosa. A Rosa escreveu, não foi? Fez uma reflexão a partir deste quadro e escreveu a sua reflexão, um textinho. Vamos ouvir. Olá, boa tarde. Muito obrigada por estarem aqui. Quero também, sobretudo, agradecer o convite que me foi endereçado para estar nesta 8ª maravilha do mundo, que são as correntes de escrita, e em que nos reencontramos sempre e reencontramos novos amigos. Então vou dizer-vos algumas também, obviamente que falando sobre o quadro de Dalí diremos algumas coisas um pouco semelhantes, mas é normal. Confesso que gosto sempre de imaginar que Dalí pintou este óleo num dia escaldante, em tronco nu, talvez com um turbante da gala a proteger a cabeça. Este quadro e os relógios que derreteram com o calor vieram de uma súbita inspiração perante um bocado de queijo camembert a derreter ao sol. Os relógios plasmam-se às superfícies de apoio, tombam sujeitos à lei da gravidade, os ponteiros param em virtude da deformação. Tal é a ilusão que a pintura nos propicia, pois na tela não existem relógios, nem gravidade, porque estamos no registro de um quadro, de imagens, e não no registro do mundo. A pintura dá a ver a imagem, não as coisas. Porém, a arte
tal como a pintura, o cinema, a literatura, criam atmosferas, personagens, mundos, capazes de originar em nós sensações e emoções que nos podem fazer chorar ou rir até às lágrimas e, sobretudo, inspiram-nos, transformam-nos e fazem de nós mais. Quando digo de nós, é de cada um de nós mesmo. Dalí escolheu para cenário deste quadro o solo deserto, com mar e penhascos da sua infância em Portligat, na Catalunha. E é muito interessante ver que a parte em que ele retrata a paisagem, de alguma forma, faz lembrar um pouco o seu grande mestre, que é o de Quirico, embora ele tenha mesmo quadros em que sejam praticamente um pastiche à moda de Dalí, do próprio de Quirico. Tê-lo-ia pintado enquanto Gala foi ao cinema ou ao teatro, não se sabe bem quando, ou seria o pretexto, de facto, para ele ficar em casa dizendo que tinha uma ligeira dor de cabeça. Nós conhecemos esta desculpa de alguma parte, não é? No regresso a casa, Gala teria dito realmente que quem olhasse para aquele quadro não poderia esquecer, nem ao fim de 3 horas, nem ao fim de horas nenhumas. Mas, ao mesmo tempo, este dito dela faz-nos lembrar que eu não sei se não foi por isso que Dalí, com o seu ego enorme, podia ter dado o título a este quadro de persistência da memória. É uma possibilidade também. Portanto, aqui nesta tela estão representados 3 tempos, sobretudo. Está representado o passado, dado pelo relógio escorrendo sobre a oliveira seca. A oliveira é a árvore da infância de Dalí, exatamente na Catalunha, perto de Figueiras, onde está, aliás, o grande museu dele, e simboliza, portanto, a infância do pintor. No chão é o corpo mais orgânico, e Dalí, é ele próprio que o diz, imaginam como sendo o seu corpo. Aliás, parece um pouco um corpo de feto, se repararmos, não é? Com uma boquinha que ao mesmo tempo parece um golfinho, mas também de menino ainda. E aqui o presente derrete-se sobre o corpo adormecido de Dalí. O futuro é representado pelo relógio onde as moscas pousam, uma mosca pousa, contrariamente ao único relógio representado como não deformado, que está cheio de formigas sobre ele, e as formigas têm um sentido pejorativo sempre em Dalí, significam a putrefação e a decomposição, enquanto a mosca faz sempre lembrar para ele a sabedoria dos sábios gregos. Ele imagina os sábios, não sei como, mas criando com moscas por todo lado. Seria para mim muito difícil, mas enfim. E, portanto, no fundo, o que é interessante é que a mosca significa também o tempo que voa. Portanto, constrói-se o futuro num tempo que voa, portanto, que será também esse próprio futuro efêmero. Por volta de 1954, pelo menos foi o ano em que terminou, mais de 20 anos depois do óleo A Persistência da Memória, Dalí pintou um outro óleo chamado A Desintegração da Persistência da Memória. Este quadro quer evidenciar a desintegração dos valores e, ao mesmo tempo, o progresso. A própria árvore da sua infância, a oliveira, tem os galhos quebrados. A realidade encontra-se quase toda submersa sob a pele da água. A pele da água não é uma licença poética, é que, de facto, em muitos quadros do Dalí, a superfície da água aparece com uma pele sólida e, por exemplo, há um em que tem uma criança que levanta a pele da água. E porquê é que ele dá à água, pensa eu, uma pele tão sólida? Porque para ele existem 2 tipos de objetos. Os objetos moles, como o camembert, que acho que gostaria mais dele, talvez, do que dos quadros derretendo. Portanto, ali este derretimento, digamos assim, significa que os objetos se tornaram moles, portanto, que se tornaram objetos com uma carga negativa, pejorativa. E os outros objetos duros, que são os objetos que dão consistência à nossa vida. Por outro lado, este quadro está cheio de tijolos e há mísseis que são lançados, portanto, há uma ideia de progresso. Os tijolos significam para ele como se fossem átomos, que estão todos, mas desligados de alguma forma. Portanto, há aqui essa mesma ideia de desintegração. E parte do quadro está submerso. Os mísseis, como veem, estão a ser lançados porque Dalí considera que esses tempos que ele estava a passar
era um tempo de desintegração dos valores que ele teria na sua infância. E, ao mesmo tempo, significa a grande paixão de Dalí pelas descobertas da ordem da tecnologia e da ciência. No primeiro quadro, na persistência da memória, temos a sensação desolada de um pós-tempo, embora o registro cronológico do tempo se mantenha intacto. Diga-se que a memória não obedece, em geral, ao regime do Cronos, ao registro cronológico, embora nós tentemos construir essa ordem para que ela nos guie, o que está patente, por exemplo, em muita da ficção literária, pelo menos até metade do século XX. A cronologia é considerada o tempo da ordem linear, que nos faz viver a vida em função da morte e nos esvazia, segundo Dalí, ao pôr de lado todas as outras temporalidades e, digo eu, o próprio tempo vivido. Em grande medida, é a ocasião, o kairos, que convoca a memória. E, subitamente, por exemplo, se formos apanhados por uma cena de violência contra uma criança, podemos lembrar-nos de uma cena que alguém viveu na própria pele ou na pele, por exemplo, de um amigo ou de uma amiga. E, portanto, aqui é essa ideia de kairos. O que nos assalta muitas vezes a memória são estes factos que foram vividos e que mantemos uma memória, digamos assim, embora não seja técnico, uma memória afetiva. Então, o passado torna-se presente e coexiste com o mais recente vivido. E todo o futuro tem a sua âncora na persistência da memória, embora esta também modifique as suas competências com as rupturas culturais, tal como a invenção da escrita. Antes da criação da escrita, a poesia, da ordem do sagrado, passava-se entre a boca e o ouvido. Era puramente acústica e, assim, desenrolava-se no tempo. Nas culturas de tradição oral, os costumes, as regras, os procedimentos, o conhecimento, enfim, integravam a enciclopédia do saber coletivo que depende da memória viva. Ora, para a sobrevivência desta enciclopédia, é necessário que o seu conteúdo seja facilmente de memorizar. Daí os recursos a uma narrativa rítmica, poética. Poesia silenciosa, por exemplo. E percebe-se que este conteúdo tinha que ser garantidamente memorizado e praticado. E este praticado era normalmente nas melhores circunstâncias possíveis, nas melhores condições de memorização, como o recolhimento, muitas vezes numa semi-obscuridade, para que não saísse do foco e se pudesse memorizar. Eu não sei se muitos daqui, se calhar, leram o livro do grande Ray Bradbury. Eu digo de propósito de grande porque ele saiu na coleção Argonauta e as pessoas acham-no sempre menor, ele é um escritor extraordinário, que depois foi posto em filme pelo François Truffaut, no A Temperatura a que Arde do Papel, Fahrenheit 481, com Oscar Wagner e 2 papéis da Julie Christie. Julie Christie não foi exatamente. Vou ali à minha mentora, a ver se acertei. E faz lembrar um bocado isto que eu estou a dizer. Porquê? Porque quando queimaram os livros, as pessoas quiseram tornar-se em memória livro. E então o que é que fizeram? Foram para um lugar de recolhimento também, para um lugar também escondido, obviamente, da censura dos livros, para carris que estavam ao longe já de comboios que já não funcionavam, e sozinhos iam memorizando o livro, iam repetindo, porque esta memorização passa sempre por uma grande repetição, não é? Por um ouvido, por uma coisa que ouvimos muitas vezes. Agora imaginem que tanto se memorizaram poemas muito antigos como prosa muito contemporânea do livro, do Ray Bradbury, e será muito mais difícil memorizar, com certeza, um livro de prosa do que uma poesia, essa tal poesia que foi passando desde a época tribal quase, de geração em geração. E, portanto, as melhores condições para que as ligações entre os neurónios, as sinapses, relativas a esse acontecimento se fortalecem, o que interessa é que elas passem essa memória, que queremos que passe coletivamente até aos nossos dias, passem de uns fios a verdadeiramente cabos, entre aspas, de alta tensão, para que não possamos esquecer. Todo esforço cultural, nessa altura, na cultura oral, era alimentar a persistência da memória,
servir de veículo de transmissão e preservação da tradição. De resto, a própria proposta desta mesa é inserida no Ut Pictura Poiesis, em que a transversalidade das artes, ou a travessia entre a arte, que de resto Foucault considera impossível, embora nós consigamos alguma estratégia, entre o que é da ordem do pictórico e da palavra, só tem sentido com o advento da escrita. É o lugar da escrita. Como se compreende, a visão, ao espacializar, separa os elementos, enquanto que o ouvido os unifica, desenrola-se no tempo, é linear. Proust foi um dos autores que mais tentou perceber a persistência da memória. De uma certa forma, todo o livro, À Procura do Tempo Perdido, é uma demanda da compreensão do porquê da persistência da memória que a mais célebre Madalena da literatura protagoniza. No início do primeiro dos 7 volumes, o episódio da Madalena, com o seu cheiro, o seu sabor, trouxe ao narrador uma alegria profunda e intensa que permaneceu, contudo, inquieta, porque não tinha noção da sua causa. A explicação foi adiada para o tempo reencontrado, o último do ciclo. Na própria bruma de esquecimento, o narrador percebeu-a como a vivência simultânea do passado com o futuro atual, que permitia que o seu ser acedesse à essência das coisas, de algum modo fora do tempo, de algum modo atemporal. E aí sossegou no fim do 7º volume. Existem memórias que não são persistentes, que se vão e que têm que ir para dar lugar a outras. Em perfeitas condições físicas, o nosso organismo obriga-nos igualmente ao esquecimento. Aliás, se o narrador tivesse sempre visto madalenas no pão quente de hoje e as tivesse comido, nunca teríamos tido o à la recherche du temps perdu, obviamente. Foi preciso ter passado tantos anos sem ter sentido o sabor e o cheiro de uma madalena para que isto pudesse irromper desta forma. Portanto, o esquecimento é necessário muitas vezes, inclusivamente à criação. Em última análise, portanto, é para que seja possível continuar a viver sem o peso excessivo das perdas e também muito lixo acumulado, como temos nos nossos telemóveis, que deixam às vezes de funcionar, por exemplo, o WhatsApp, ou nos nossos computadores, que temos às vezes que levar para a clínica, quando não sabemos tirar o lixo. Também o mesmo acontece com as várias memórias, vários conhecimentos que vão ficando, sobretudo ligados ao hipocampo, e quando não estão tão ligados ao sistema das emoções, o sistema límbico. Existem outras memórias que tentamos atualizar quando delas necessitamos. Por exemplo, eu quero de repente saber, mas quem é o realizador de Megalópolis? Claro, é o Coppola. E quem é, por exemplo, que protagonizou? Ok, o Adam Driver. Mas muitas vezes temos que ir ou perguntar aos amigos ou fazer aqui uma grande pesquisa cá dentro e às vezes dormimos e só aparece a resposta no dia seguinte. Então, o que faz com que sejamos incapazes de esquecer factos da vida dotados de pregnância indiscutível, que nos atingiram com o punctum, o termo que Roland Barthes, que significa uma espécie de aguilhão, a picada fina e funda de um punhal. Os sentires e as emoções consequentes não deixam esquecer o aguilhão do mal que nos fizeram. O organismo impede-nos de esquecer o rosto da violência doméstica, do criminoso que esfaqueou a rapariga, do rapaz que maltratou os mais fracos na escola, da água a ferver na pele. Quando algo doloroso nos acontece, ou vimos acontecer, esta situação persiste na nossa memória. E até agora tenho estado a falar da memória individual, que pertence, por exemplo, à minha história pessoal de ser no mundo. Mas colocando a ênfase no mundo, podemos falar de memória histórica, das memórias que assistimos ou escutamos ou que podemos ler nos livros. Em certos casos, a memória histórica ganha uma nova alma quando se torna memória coletiva. Estas memórias coletivas, fazendo parte da história, como outras, entraram na memória de culturas, na ferida dos povos, no coração de todos nós. Por exemplo, o nazismo continua de modo persistente na memória histórica individual e na memória coletiva, como um acontecimento bem presente. Não há nada no organismo que nos faça esquecer estes factos históricos pregnantes. Se os esquecemos, ou os queremos esquecer, é uma escolha nossa, que fala e escreve o nosso caráter. É que, como o pior cego é aquele que não quer ver, a memória de algum faz-se curta,
assentem aos argumentos inflamados, às promessas impossíveis de cumprir e cortam a persistência da memória, defendendo que estamos a precisar de uma ditadura. Dura, muito dura, uma ditadura. Quem foi testemunha da ditadura e a quer de novo, não manifesta empatia com quem sofreu esses horrores, porque não sente esses horrores como seus ou como dos seus iguais. Quem sofreu a ditadura e com ela fez sofrer outras culturas, sem ser apenas a nossa, e sabemos disso nós, e a quer de novo, não tem persistência da memória. Nesse sentido, a falta de persistência da memória ou a sua desintegração, este esquecimento é uma demência coletiva. Os tempos que vivemos apresentam características e tendências que nos assustam e deixam consternados, que parecem ir além das utopias negativas, como as de George Orwell ou Aldous Huxley, e que nos fazem pensar que talvez estejamos a passar por um momento histórico de desintegração da persistência da memória. Por isso, é muito grato que na nebulosa dos dias os temas das mesas nos interpelem sobre o que queremos do mundo e também, ou o que é a mesma coisa, o que queremos ser no mundo. Obrigada. Obrigada, Rosa. Deixa-nos aqui muitas pistas, não é? Podemos ir por muitos lugares. Eu, se concordarem, vou de uma ponta à outra. Agora vou aqui à Ana Paula. Pode ser, Ana Paula? Nesta breve apresentação que fiz, disse que a Ana Paula trabalha a memória e que diz que continua a procurar a fonte inicial e aquelas vozes. Penso muitas vezes num verso de um poeta contemporâneo que é o Vítor Nogueira, aqui de Vila Real, que o poema dele chama-se Mote e diz assim: passado, o que fazes tu aqui e como sabias onde eu estava? E quando soube o nome desta mesa pensei nesta ideia, porque há uma persistência, às vezes o passado, e a Rosa também falou sobre isso, por razões diferentes pode aparecer-nos. No seu caso é isso, essas vozes iniciais que diz que continua a procurar também aparecem porque sabem onde está? Boa tarde a todas e a todos. Os agradecimentos normais à equipa das Correntes pelo convite e à vossa paciência por nos estarem aqui a ouvir. E eu faço, claro que quando eu digo a equipes, vocês já sabem de quem estou a falar, mas faço aqui um agradecimento especial ao Fernando Jorge Baltazar, que desde o início traduz para a linguagem gestual as nossas conversas. Como eu sei que é um trabalho... Como é um trabalho difícil, achei que devia passar por ele. Respondendo à Raquel e agradecendo à Raquel esta moderação, que faz com que pela primeira vez, e eu vinha à primeira vez que houve Correntes, estão a ver a idade que eu já tenho, venho aqui sem propriamente um texto escrito, mas vários textos escritos. Essa procura existe, essa procura dessas vozes iniciais que deixaram na minha memória e na minha luta contra o esquecimento uma impressão digital forte de uma língua que até hoje eu não falo, de uma língua da qual eu fui privada, eu cresci privada dessa mesma língua, mas que foi ela a língua que me moveu para a poesia. Portanto, eu escrevo em português, que é a minha língua materna, não tive outra, mas é evidente que é a língua dos pastores e, sobretudo, a língua das mulheres pastores, da região onde eu nasci, os pastores Nhaneca, que têm uma série de cânticos, celebrações, orações, formas de cumprimentar,
que eu não percebo, eu não entendo, eu não consigo decifrar, mas cujo som, não é? Ficou como a minha memória pessoal, portanto, a memória que é a memória coletiva do grupo, passou para ser a minha memória pessoal e é ela que me conduz nos caminhos difíceis da poesia. E há uma persistência dessas vozes iniciais, dessa oralidade na sua memória, ou seja, elas regressam, vão vindo, continuam a vir? É verdade. Ao mesmo tempo que eu tenho consciência que os fenómenos da atualidade não só trazem muitas coisas que a nossa colega já falou aqui, este medo do esquecimento, esta ideia do esquecimento. No caso destes povos de que eu falei, essa situação é mais grave, porque não se trata só da perda de um património de memória, trata-se do problema de que a modernidade não se compadece com as formas de vida e resistência de muitos desses povos. E tal como acontece no Brasil, na Amazónia, que vocês ouvem falar e ouvem falar melhor, estes povos que vivem nas pequenas fronteiras do Kalahari, entre o deserto, o mar e a serra, há uma ameaça real do seu desaparecimento da terra. Isso torna-me, à medida que envelheço, e sem nenhuma vontade de me transformar em profeta de coisa nenhuma, eu continuo incré, com grande pena minha, gostava tanto de acreditar, mas não, mas torna-me cada vez mais fiel a essa oralidade que foi a oralidade do meu crescimento, a oralidade da infância, a oralidade da adolescência, a oralidade do momento em que me tornei mulher e que me fez perceber que esse meu ato iniciático de me tornar mulher não era o mesmo, não passou pelas mesmas fases, não passou pelas mesmas palavras com que as mulheres da minha terra fazem essa passagem para a idade adulta. E disso também dá conta na sua poesia. Se lermos a poesia da Ana Paula, acompanhamos, digamos, essa atenção, esse cuidado a essa tradição. Sei, Ana Paula, que também naturalmente se terá dedicado a pensar este quadro de Dalí e também até a estas figuras no quadro que são as formigas, não é? Sim. Que estão por cima do relógio que está virado para baixo. Quer falar um bocadinho sobre isso? Sim, e eu agradeço mais uma vez à Raquel por vos ter livrado, não é, de eu ter escrito um texto, porque vocês estão a ver, eu trabalho há tanto tempo com a memória, história e esquecimento, que vinha para aqui com um texto enviesado de coisas académicas, não é? Sobre o que são isso das percepções. Embora eu esteja a arriscar do meu vocabulário a palavra percepções, porque ultimamente ela anda muito mal acompanhada. Então, mas vocês imaginem que, graças à Raquel, vocês ficaram livres, não é, de um texto absolutamente obtuso, não é, cheio de considerações sobre essa coisa da memória e do tempo. Mas é verdade que a minha tendência neste momento é uma tendência para o detalhe, para as pequenas coisas, para o silêncio, a necessidade do silêncio. Acho que foi a Amélia Muge que hoje de manhã, na sua intervenção, falou como nós estamos cheios de ruído e como cheios de grito, não é? E como às vezes é preciso atravessar esse ruído e esse grito para o silêncio. Então, as formigas do quadro, não é? Eu quero fazer uma confissão, se a nossa moderadora me permite. Salvador Dalí é de todos aqueles pintores interessantes de uma determinada época o que menos me agrada. Pronto, é uma confissão, vocês fiquem contra mim porque eu não gosto. Embora lhe reconheça
uma qualidade, e eu fui ler muita coisa quando recebi esta incumbência, Manuela oblige, vocês sabem disso, fui ler muita coisa, inclusive sobre movimentos do continente africano, que foram influenciados pelas correntes surrealistas, ao mesmo tempo que toda a gente sabe que muitas das correntes surrealistas se deixaram influenciar não pela arte africana, mas por uma certa objetificação de determinados conjuntos, objetos, estátuas dessa mesma arte. Mas depois, se vocês quiserem perguntar porque é que eu não gosto de Salvador Dalí, eu depois digo. Mas, enfim... Eu já pergunto. Okay. Creio que é geral creio que é geral, não é? As poetas não são grandes fãs aqui do Dalí, já vamos perguntar. Então, portanto, eu fiquei a olhar o quadro e depois disse, olha as formigas. E para não vos estar aqui a perorar sobre isto, então eu peço licença para ler um pequeno textinho sobre as formigas. A formiguinha do mel não atravessa o rio a salto, provérbio neneca. Trabalham há mais de 100 milhões de anos no calor, no frio, na tempestade. Sabem da ciência da terra mais do que todos os habitantes deste universo e assim constroem túneis, pontes, estradas, muros, a uma escala maior do que o seu pequeno tamanho e ainda a propor o labirinto sem se desviarem nem 1 milímetro do seu propósito inicial de sobreviver na árvore da vida. Da sua natureza é preciso que se diga e reporte, andam no chão e não vencem nunca a sinfonia das cigarras, coros, orquestra e canto desastrado, por vezes triste. É que há que desconfiar dessa tremenda alegria das cigarras e, sobretudo, das histórias que misturam estes personagens na teoria do trabalho e da preguiça. Não dá para acreditar também que as formigas se aproveitem só do seu tamanho para combinar gravidade e força para se transformarem em carregadores de pesos várias vezes maiores do que elas próprias. É verdade. Não tecem as teias firmes das aranhas, nem precisam de procurar o pólen para o milagre da cera e do mel, mas conhecem as fórmulas matemáticas que lhes permitem que, sem dormir, construam os mais altos e sólidos monumentos da Xana, às vezes confundidos com obras da natureza como as dunas ou os insólitos e solitários morros de granito que povoam a Xana e a sua periferia. São morros feitos com a sua própria essência, matéria do chão e ácidos, cheios de galerias, lagos de feromonas, lugares para o celeiro, palácio da rainha, quartel dos soldados e acompanhamentos de formigas exploradoras. Da sua consistência, diziam os antigos, ser tão densa que podia macadamizar os caminhos dos homens, tornando-os lisos e fáceis para as carretas, os carros e os caminhões. São sobreviventes de todas as guerras, terremotos, furacões e outras doenças da terra. Parecem mulheres, na forma como trabalham sem descanso, sem dormir, passando umas às outras remédio, sabedoria e orientação. São as autoras dos locais secretos onde dormem os deuses e dos quais dizem os herero: quem sobe, não volta. O Kenevue, o morro dos morros que fica no Namibe, longe de tudo, a não ser das curiosas suricatas e de uma longínqua Velvícia, o nosso ornitorrinco, como disse Darwin, o homem que sabia tudo sobre a origem das espécies, e mesmo assim não se decidiu se era planta ou bicho. Kenevia está seguro pelo cimento das formigas e não autoriza passagem nem de homem, nem de mulher, nem de bicho, porque quem sobe não volta,
dizem o escoval, e são eles que sabem da floresta, dos bois, das exatas curvas do vento e das formigas. Dizem, a formiguinha do mel manda no elefante. Obrigada. Obrigada, Ana Paula. Que bonito, que muito bonito. Vamos então agora saber porque é que não gosto deste quadro ou do Salvador Dalí. Não sei se é deste quadro em particular, se é da pintura de Salvador Dalí. Não, este quadro até que não é mau de todo. E não há da minha parte nenhuma tendência para confundir a personagem com a obra. Não há. Eu quero vos dizer que Salvador Dalí, como todos estes homens, alguns dos quais eu gosto, não é? Me chegou às mãos quando eu entrei para a faculdade, sobretudo aí, porque aí me foi despertado o olhar para ver coisas que passavam por nós e nós não víamos. Porque nós éramos crianças à solta, atrás da serra, a 8.000 quilómetros ou mais desta Europa que criou estas coisas e as impôs ao mundo, não é? E, portanto, para nós também, essas coisas todas, não é? Os grandes impressionistas, os grandes surrealistas, o movimento Dada, etc., nos chegou como imposições e formas de ver o mundo para as quais fomos orientados. E, portanto, mais ou menos os nossos professores, coitados, cheios de boas intenções, tentavam tornar-nos menos selvagens e dizer: olha que vocês não conhecem nada do que é bonito no mundo. O que é bonito do mundo é Peter Paul Rubens, ou são os clássicos, os renascentistas, é o nascimento de Vênus. E nós tínhamos o conhecimento de um mundo tão complexo que não era trabalhado em sala de aula, não é? Nós, depois, quando acabava a sala de aula, voltávamos à nossa vida de selvagens, à solta, à procura de sentidos para as outras coisas. E, portanto, nós sempre tivemos esta pintura europeia como uma imposição. E de todos eles, o menos simpático sempre para mim foi o Dalí. Eu acho que não percebi nada. Mas tem a ver com o surrealismo, ou seja, não simpatiza muito com o surrealismo? Não, não tem a ver com o surrealismo, tem a ver mesmo com o Dalí. Eu simpatizo muito com o surrealismo, mas os próprios surrealistas expulsaram o Dalí. Exato, alguma coisa ele fez, exatamente. Não é? Exatamente. O surrealismo Eu estava a perguntar se esteticamente podia haver não se sentir próxima desta forma de expressão, por isso é que estava só para esclarecer. Não. É mesmo o Dalí, não é? O surrealismo foi para nós todas, mesmo no nosso estado selvagem, muito importante, para percebermos que era possível desconstruir. E esse ato de pensar na desconstrução foi um aprendizado que nós procuramos não perder nunca mais, não é? Eu lembro-me perfeitamente de quando fui exposta, não é, a Max Ernst ou a outro tipo de pintores, mesmo Jackson Pollock, por muito que nós achássemos que aquilo era um americano doido a tentar vender coisas, mistérios do imperialismo e outras coisas assim. Bom, mas em relação ao Salvador Dalí, essa implicância apareceu muito cedo e talvez seja porque não o percebemos, não conseguimos perceber. Por exemplo, nós sabíamos de cor e dizíamos os poemas de Lorca, que faziam parte do tal ocidentalismo com que nos tentavam trazer à superfície, não é? E, portanto, a minha implicância não é com o surrealismo,
não é com o dadaísmo, não é com o impressionismo, não é com nada dessas coisas terminadas em ismo, e eu não vou dizer as outras, que é para não parecer mal. Portanto, há muitas coisas terminadas em ismo que saíram da Europa e foram importantes para o meu crescimento. Agora, o Salvador Dalí não. Vamos passar à Yolanda. Yolanda, referi aqui esta tua dedicação a fazeres ver, mostrar, dar a conhecer a poesia galega, escreveres em galego, traduzires tu, não disse isso, mas é importante também dizer o facto de fazeres edições bilingues e traduzires tu, escreves em galego e depois traduzes para castelhano e existem essas traduções. Se calhar já vamos falar daqui a pouco da tua poesia. Parabéns pelo Prémio Nacional de Poesia com esse livro Matéria. Mas agora, se calhar ficamos então, apanhando aqui a boleia da Ana Paula, pelo Dalí. Também não gostas muito nem deste quadro, nem do... Bueno, boa tarde. Estou moito contenta de estar aquí, obrigada, sempre tantos anos escoitando falar das correntes de escritas e celebro que nesta 26ª edición se conte tamén cunha voz en galego, que xa que están reunidos estas voces de toda a lusofonía, se conte tamén con unha voz, con unha autora en galego. Teño moito obrigada. Para min entenderán que é unha inmensa fortuna e un privilexio e unha honra poder sair do meu país e continuar falando na miña lingua. É algo que non podo facer en todo o mundo, aínda que, pois, o mes que ven estaremos na Croacia, o seguinte mes en Abu Dhabi, non vou ter este privilexio, mas si o teño onde te coñecín a ti, Raquel, xuntas en Cabo Verde, e neses lugares son os únicos nos que eu podo expresarme na miña lingua e ser comprendida polas irmás e polos irmáns. Así que recollo ese fío tan interesante de Ana Paula Tavares, tan admirada, para falar tamén deste cadro, desta persistencia da memoria, precisamente como ese acto político que sempre é escribir poesía en si mesmo e que é facer persistir a memoria en moitos sentidos e tamén esa memoria colectiva, esa memoria dunha lingua. Probablemente se eu non estivese aquí ou se unha voz galega non estivese aquí, o auditorio estaría un bocadiño máis perto de esquecer que galego e portugués foron a mesma lingua no inicio, non? Na Idade Media. Aínda o son, bravo. Mas é certo que se callar se se pregunta nas xeracións máis xovens xa comezan a esquecer un bocadiño, non? Unha vez, non vou dizer que grande voz da literatura portuguesa, me dixo, sí, agora só faltaba, o galego ven do portugués. Só faltaba que fose, non vou dizer quen é. Ti claro que non, miña querida, claro que non. Ti eres unha persoa documentada. Entón, quero dicer, teño a honra de escribir nunha lingua que na Idade Media, con toda esa lírica medieval galego-portuguesa, encontrou unha época tan florecente, pero que foi capaz de pervivir, no noso caso, cunha historia con moitos máis avatares ca vós, desgrazadamente, con eses séculos escuros, e aínda máis recentemente, durante a ditadura franquista, baixo a época da prohibición, pero aínda así persistiu esa memoria da lingua e hoxe recollemos ese herdo glorioso desa lírica medieval, podendo facer valer a nosa poesía no noso idioma, que a poesía sempre é unha lingua minorizada, pero a poesía sempre será a linguaxe alternativa ao poder, o idioma alternativo aos discursos da forza, dos medios de comunicación, do poder, etc. Por iso temos que facer valer estes discursos que poñen máis o foco no minorizado, nos oprimidos,
por iso facer valer tamén a miña poesía no meu idioma galego frente a ese colonialismo español. En calquera caso, tamén, bueno, cuanto a túa pregunta cuanto a Salvador Dalí, estou nunha posición moi semellante a da Ana Paula. Gosto moito do surrealismo, influíu moito o surrealismo, por suposto, toda a miña admiración e recoñecemento, máis non é precisamente Salvador Dalí o autor que máis me entusiasme. Penso que este cadro é un bocadiño vítima do seu título. Ou seja, creo que a memoria non persistiu moito. A memoria deste cadro non atravesou, non soportou demasiado ben o paso do tempo. Sempre atopei este Salvador Dalí un bocadiño pastiche, un bocadiño superficial, se se me permite, e un pouco, non sei se reinterpretación ou caricatura de si mesmo un bocadiño. Pero penso que vamos a intentar sacar o que podamos desta proposta, porque tamén acho que o cadro é apenas un pretexto para falarmos, non é? Da ideia da persistência da memória. Claro, porque a poeta sempre traballa coa memoria, ao fin e ao cabo, sempre traballa coa memoria. Isto é unha obviedade, pero había que mencionarse, e mencionouse. Pode ser unha memoria moito recente. Tú podes estar escribindo un acontecemento de onte a tarde, ou de hai un mes, ou de hai 3 meses, mas no fondo sempre é unha escrita, unha interpretación e unha posta en palabras dunha memoria. De feito, non é recomendável escribir en quente. Para as persoas que sexan escritoras afeccionadas, poetas afeccionados, nunca é recomendable escribir unha elexía co corpo presente, nunca é recomendable escribir un poema de amor en pleno efervescencia do namoramento, sempre hai que deixar pasar unha distancia. Por qué? Se nos pode desbocar o poema. Hai que deixar unha pequena distancia e facer ese do, ou deixar pasar un bocadiño, enfriar, dar unha duxa fría, da auga fría tamén. E aí, entón, é cando opera a memoria, que pode ser unha memoria máis ou menos recente. Pero tamén quero, de todos os xeitos, porque iso sí que é certo que o poema traballa, é unha memoria emocional que persiste, non? É dicir, o poema é unha memoria encapsulada. A través do poema, do texto, pois, o que facemos é encapsular ese momento emocional que vivimos, ese momento de enamoramento, ese momento de rabia, o que for, non? E tamén, cando somos lectoras, tamén estamos lendo a memoria encapsulada de outro de outra, e iso é o que máis pode facer pola nosa educación sentimental. Sempre se di que as novelas serven para transportarnos a outros lugares, a outros momentos históricos, pois creo que a poesía tamén nos traslada, pero nos traslada a pel emocional do outro, da outra, e non sei como podemos formarnos canto aos acontecimentos emocionais da vida. Hai quen ten unha licenciatura, un mestrado, un doutorado, permiso B2 de carro, carné de manipulación de alimentos, pero como nos formamos canto a perda dun ser querido, unha ruptura, pois obviamente a través das producións culturais e artísticas que outros e outras escribiron para nós tamén, non? A través de, se consumimos discurso amoroso, aprenderemos como dar forma ao noso amor cando o sintamos. E se lemos outras producións culturais e artísticas que aborden a perda dun ser querido, pois tamén estaremos con máis ferramentas cando iso nos aconteza. Entón, unha memoria encapsulada. Desculpa interromper, Yolanda, tenho curiosidade agora. No teu caso, então, particular, já te aconteceu ao longo da vida, quando confrontada com esses momentos que acabas de referir, em maior ou menor escala, uma perda, um desgosto, até talvez uma felicidade súbita, porque também pode acontecer, encontras ou procuras de propósito eco para aquilo que estás a sentir na cultura, a literatura ou outra, na arte?
Acho que sí, e que sempre somos seres humanos inmersos nesta cultura e aquela é a ferramenta que temos para dar forma dunha dor que está aquí no peito, non sabemos como controlar, sacámola do peito, poñémola en riba dun papel, outros poñeno encima dun rolo de filme, e é a maneira que temos de abordala, de darlle unha orde, porque a veces aquilo é un caos, non? Darlle unha orde. Así que tamén as outras persoas, igual que, mesmo se non consumimos cultura ou arte, escoitar a outras persoas acontecimentos, emocións que viviron, conflitos, axúdanos tamén a poñernos na pele emocional do outro, da outra, e de adiantarnos, e de pensar que faría eu no seu lugar. Por iso é tan importante a comunicación e vivimos en comunidade. Así que, claro que sí, eso é unha maneira de... O poema é, de algún xeito, un simulacro, porque nos anticipa a un conflicto, etc. Ademais, do cognitivo non forma parte só o racional, o intelectual, sino tamén outras cuestións ás que dá voz moito mellor a poesía. Nese sentido, o poema como memoria persoal e colectiva, o que estábamos a falar, creo que pronuncia a poderosa universalidade do particular. Cando nós facemos memoria diso que nos aconteceu, tamén estamos pronunciando, poñéndolle nome a unha memoria que mañá pode ser túa ou daquel outro. Mais, como tamén estou aquí con un afán un tanto confrontativo, desde o meu disgusto co señor Salvador Dalí, que creo que tamén poden ser achegas interesantes polos matices e a salsa que lle poden introducir, quería dicir que tamén a poesía é capaz de trascender a memoria. Teño que dicer que na miña poesía non é a memoria, por acaso, un gran tema, non é un tema chamativo, todas as poetas traballan ca memoria, pero non sería a tematización da memoria non é algo significativo no meu traballo. Entón, aínda que teño algún poema que despois foi precisamente o que rescatei para esta leitura. Pero entón o que quixera dicir é que precisamente para ahora cuestionar esta temática e dinamitala moi brevemente, a poesía, a súa capacidade, a súa maxia é precisamente a de trascender a cuestión da memoria. É dicir, a memoria é tamén algo que traballa cunhas regras relacionadas cunha secuenciación, que pon unhas regras do xogo sobre a mesa, non? E a veces ten unhas lóxicas, non? A memoria non deixa de ser un relato. Construímos a nosa memoria e transformámola nun relato da nosa memoria, cunhas regras do xogo, cunha secuenciación, unha cronoloxía, parte do que máis me fascina da poesía é precisamente que poda trascender esas regras do xogo, que non teña que someterse simplemente ao relato desa memoria. É dicir, que poda falar en pasado e en futuro ao mesmo tempo, que poda non limitarse a unha soa acepción, que poda traballar en distintas capas de significado, que poda significar unha cousa e a contraria, que poda reventar certas lóxicas da lingua máis ordinaria que construe un relato máis narrativo, da memoria, e facela saltar polos aires sin deixar de significar. Porque, como dicía, do cognitivo non forma parte só o racional, o discurso máis intelectual, sino tamén a intuición, a parte máis onírica, a corazonada, o irracional. Todo iso tamén nos dá unha dimensión do noso coñecemento, tamén fai parte do que coñecemos. Non só sabemos aquilo que estudiamos científicamente ou teóricamente, sino tamén as impresións que recibimos, as emocións. Que lle pon nome a todo iso? Penso que a poesía. A poesía é o voceiro de todas esas ferramentas non tan racionais para abordar a realidade. Así que a poesía traballa, quizáis non inventa palabras novas,
traballa cas palabras que existen, as do dicionario, pero sí opera novas relacións entre elas. E mediante novas, por así dicilo, sintaxes, podamos quizáis inventar novas maneiras de dicir, xa que temos un pensamento tan logocéntrico, mediante esas novas maneiras de dicir a vida, podamos tamén crear novas maneiras de interpretala, de pensar a vida e o mundo, oxalá tamén un mundo máis hospitalario para todos e todas. Quería tamén dicer sobre a persistencia da memoria que non esquezamos que a poesía é tamén unha arte temporal, de algún xeito. Isto tamén o mencionou en boa parte da súa magnífica intervención a Rosa Alice. É unha arte temporal, efímera, como a música. A veces non esquecemos isto, pero claro que tamén a poesía necesita un tempo de escoita, un tempo de escrita, e ese tempo de escrita e ese tempo de lectura é o que fica na nosa memoria. Uns poemas persisten máis que outros, e podíamos falar tamén de como atravesa a nosa memoria, pois a nosa memoria de lectoras, a nosa experiencia de lectoras de poesía, aquel poema que limos de nenas que nos dicía moitísimo e nos fascinaba e hoxe non nos di nada. Deixa-me perguntar uma coisa. Sabes algum verso de cor que não seja teu, de outro poeta? Algum verso de cor, sabes? De memória, sabes algum verso? Sí, claro. Por favor. Qual é o primeiro? Cando penso que te fuches, negra sombra que me asombras, ao pé dos meus cabezales tornas facéndome mofa. Por exemplo, tantas cousas de Rosalía que sabemos desde moi nenas, non? E nos acompañan ao longo do tempo. Que pasa? Que Rosalía de Castro, estou a falar, é unha autora tan inmensa que segue deitando contido ao longo da nosa maduración, non? Do noso tempo. E nesse caso achas que sabes de cor ou continuas a saber de cor porque te relacionas com o texto ou porque o decoraste quando eras pequenina, mais nova? Supoño que as dúas cousas. As dúas cousas. Pero é curioso, en cambio, como outras, pois, se callar non nos dixeron nada nun momento dado, só aprendíamos como un lorito, non? E hoxe en día, en cambio, encontramos novas dimensións. Tamén podíamos falar desa persistencia da memoria do poema, non? Tamén necesitamos esa... Claro, isto acontece porque a poesía necesita un tempo para decodificarse, non? Ou seja, non é unha linguaxe tan inmediata. Entón, non todo o mundo está disposto a facer ese esforzo e, ás veces, ese esforzo demorado vai deitando contido ao longo do tempo. Pero sí que podíamos analizar iso, como atravesa o paso do tempo a memoria da lectura. Simplemente quería rematar, porque se me acaba o meu tempo de intervención e quería axustarme ao que se me deu, tamén outro enfoque posible, estou deitando como liñas, fíos, dos que despois se pode tirar dependendo dos intereses do auditorio, das curiosidades. Cada vez me interesa máis o feito de que escribimos dende un corpo. Isto creo que me interesou, foi un interese vertebral miña ao longo de todo destes 30 anos de camiño na escrita. Nuns momentos interesoume averiguar que tipo de corpo era ese corpo que escribía, se era un corpo sexuado, ten sexo o corpo que escribe, ten xénero ou non, ten idade, é un corpo san, enfermo, con todas as capacidades, influi iso na literatura ou non? É un corpo que vive no rural, na cidade, é un corpo que ten todas as necesidades materiais cubertas? Como as cubre? Como de cubertas as ten? Ten eso algunha influencia na súa escrita? E neste caso, pois tamén podíamos pensar en como ese corpo, e cando falo de corpo, falo dun corpo nun sentido moi amplo, tamén é un cerebro e como a persistencia da memoria no cerebro da escritora tamén conta a hora de escribir, non? Como os anos se van engadindo, non? Nos vamos facendo mulleres máis idosas, se callar, e como se nunha idade moi adulta se bebe máis da memoria
ou nos comezos, cando somos moi novas, non pesa tanto a memoria, non? Tamén podía ser unha liña de diálogo e de debate, pero oxalá que xurdan tamén máis curiosidades para conversar a seguir. Moito obrigada. Amália, passa o microfone. Obrigada, Yolanda. Amália, olá. Olá. Bem-vinda. Temos aqui muitos temas por onde podemos pegar, mas eu se calhar vou regressar àquela ideia inicial que referi na apresentação breve que fiz de cada uma de vós, que é esta ideia do Miguel Hernández que a Amália refere, de que os 3 grandes conceitos são a vida, a morte e o amor. E que não vê para a criação literária fora destes conceitos muito mais. Pergunto se esta ideia de memória encaixa nestes conceitos e como. Sí, ¿funciona? ¿Se oye? Sí, desde luego la memoria está en las 3 heridas de Miguel Hernández. Pero lo primero quería dar las gracias a Correntes por esta invitación. Me siento muy honrada de estar esta tarde aquí compartiendo mesa y compartiendo el tiempo con todas las personas que han decidido venir a escucharnos y a vernos. Y me disculpo también porque no hablo portugués. Es una torpeza enorme por mi parte, pero les pido perdón. Y lo que no sabía hasta ahora es que yo manejaba un idioma colonizador, imperialista, impositivo. Pero bueno, Yolanda me lo ha dejado claro, menos mal que no hablo inglés, pero bueno. Espero que me entiendan, voy a procurar que ustedes me entiendan, les agradezco su presencia y les agradezco su atención. Y en cuanto a la memoria, en cuanto a este cuadro de Salvador Dalí, yo prefiero quedarme con el título que con la pintura. La memoria creo que es una de las características fundamentales que nos hace humanos, una de las que nos hacen personas. No se puede escribir poesía sin memoria, pero es que tampoco se puede leer poesía sin memoria. Vivimos en una sociedad, estos países, los PIGS, que llaman, el sur de Europa, Portugal, Italia, Grecia y España, donde la esperanza de vida es de las más altas. Creo que después de Japón estamos ahí muy bien posicionados. El clima, la alimentación, las relaciones interpersonales, lo que sea, nos favorecen en ese sentido. Y llegamos a edades muy avanzadas, afortunadamente. Pero muchas personas pierden la memoria. Tenemos enfermedades que nos están amenazando cuantos más años cumplimos, como son el Alzheimer o la demencia senil, en fin, la falta de memoria que de alguna manera nos deshumaniza. Estamos intentando hacer frente a esas enfermedades, inevitables muchas veces, pero estamos intentando, desde el punto de vista de la investigación, prevenirlas o paliarlas, y desde el punto de vista de la cultura estamos intentando comprenderlas, ser compasivos, ser pacientes, ser empáticos, y creo que la poesía tiene mucho que ver en esto. Creo que la gente que empieza a perder la memoria, de repente de las pocas cosas que recuerda, son poemas de su infancia, canciones de su infancia. Creo que es un lenguaje que ayuda a que nos sigamos sintiendo personas y nos ayuda no solo a pensar desde la memoria, sino a sentir desde la memoria. Y creo que eso es fundamental para cualquier ser humano y para los que hemos conocido personas en esa situación, ¿no? Y no sabemos nunca si nos va a tocar, además. Pero tenemos bastante papeletas si continuamos viviendo. Por que é que disse, Amália, que também para sermos leitores de poesia precisamos da memória? Porque no podemos enfrentarnos a nada, y mucho menos a un poema, con la mente en blanco. Tenemos que reconocer lo que estamos leyendo, si lo hemos leído antes.
tenemos que ser capaces de establecer una conexión entre ese poema que quizá es nuevo para nosotros y otros que hemos leído porque se parecen en algo, porque me recuerdan a aquel otro autor, porque esta misma imagen estaba en aquel otro libro. Hay una capacidad de identificación y de situación espaciotemporal que solo nos da la memoria. Y hay una satisfacción, creo, intelectual y afectiva en ese reconocimiento, en esa identificación, en ese encontrarnos también a nosotros mismos en lo que leemos en otros o en otras. É também, é uma pergunta, o papel da poesia fixar algumas memórias e agora relaciono com o cotidiano, com o presente, com a história. La poesía siempre tiene relación con lo cotidiano, hasta la Ilíada siempre tiene relación con lo cotidiano. La realidad no se puede escapar de la poesía porque no se puede escapar de nuestras cabezas, porque cualquiera que escribe está viviendo una vida cotidiana para sí mismo y todo eso se cuela, se filtra en el discurso poético, por muy elevada que se quiera poner una. La cotidianidad puede y debe estar en el poema, porque además es una manera mucho más efectiva de contactar con el otro que te está leyendo o que te está escuchando. A casi todos nos pasan las mismas cosas en el fondo, somos muy parecidos y es muy fácil identificarnos con las cosas fundamentales de cualquier biografía. Todos nos hemos enamorado, todos hemos perdido seres queridos, todos hemos tenido temporadas buenísimas y temporadas malísimas, todos hemos sufrido y todos hemos sido felices algún rato. Es muy fácil compartir eso, pero para compartirlo, para identificarlo y para emocionarnos con la emoción del poeta o de la poeta, es necesaria la memoria. E todos, Amália, temos também conhecimento com essas três feridas de que fala o Miguel Hernández. Sí, é uma inevitabilidade. Sí, las tres heridas de Miguel Hernández, las tres están llenas de memoria y no podrían existir sin la memoria. La vida, el amor y la muerte son memoria porque nosotros somos memoria. No podría concebirse un amor sin memoria, una muerte sin memoria, una vida sin memoria y una interpretación por nuestra parte de esas tres heridas sin memoria. O que é curioso também é pensarmos em algumas delas, como por exemplo a vida, como uma ferida, não é? Bueno, es que la vida duele y a veces no cicatriza. É como... já lá vamos, Inês, porque isto é um bom ponto de passagem para o teu poema, para o que a tua avó te diz, não é? O tempo cura a ferida, mas não cura a cicatriz. Já lá vamos, que tem muito a ver com a memória também. Ainda, Amália, depois irão ler um poema, mesmo antes de terminarmos cada uma, porque, claro, isto é uma mesa de poesia e tinha de pedir-lhe para ler. Queria só perguntar, Amália é muito, como eu disse, muito lida cá em Portugal, muito gostada. Os portugueses gostam muito da sua poesia, temos a sorte de a ter traduzida cá. Ainda assim, para quem ainda não a leu, em que medida é que encontramos a memória na sua poesia? Yo creo que sí, hay mucha memoria en mi poesía, hay mucho recuerdo, hay mucho miedo a olvidar, hay mucha necesidad de rescatar recuerdos de infancia, de juventud, de adolescencia, antes de que se pierdan. Quizá no digan mucho para los demás, pero son ladrillitos que me han ido construyendo como persona, forman parte de mí, de mis huesos, de mi pensamiento, de mis redes neuronales. ¿Cómo no voy a querer conservarlos de alguna forma, ¿no? Aunque solamente sea para mí? E sim, tem muito de memória. Gosto muito dessa ideia, acho que é uma ideia muito forte, medo de esquecer, medo de olvidar. Medo de olvidar, sim. Portanto, registar para não perder, não é? Sí, hay que resistir, hay que intentar recordar todo lo que podamos. Ahora se dice mucho eso de que la memoria es un músculo y hay que ejercitarlo, igual que vamos al gimnasio. Pues no sé, yo no sé si me lo creo del todo. Pero sí hay que aprovechar la suerte de tenerla mientras la tengamos. Entonces, bueno, vamos a regodearnos en toda la memoria que nos quede durante todo el tiempo que nos quede.
Obrigada, Amália. Obrigada, Obrigada. Amália. Estamos só a acelerar porque vou querer que as poetas leiam, acho que é uma boa ideia, ainda falta falar com a Inês e viram que vieram entregar-me aqui uma coisa com 1 hora para terminar, por isso é que estou a acelerar. Inês, esta ideia de que a Amália falava e que de facto encontramos no tal poema que está no teu primeiro livro, e que eu achei que era muito acertada aqui para esta ideia da persistência da memória, porque algumas feridas persistem, não é? Algumas cicatrizes, mesmo que curemos a ferida, como dizia a tua avó, persistem as feridas nas cicatrizes, e portanto queria perguntar-te, não é esse o único poema onde nós encontramos na tua poesia esta ideia de passado, ainda que transportado para o presente? Como é que tu te relacionas com esta ideia do título do quadro do Dalí? Se calhar também te pergunto o que achas do quadro, mas para já do título. Boa tarde. Obrigada, Clara, às Correntes pelo convite e pela oportunidade, e estou muito contente por partilhar esta mesa com companheiras tão maravilhosas. Acho que é muito difícil falar a seguir a estas pessoas, mas eu vou tentar. Eu acho que o que persiste não é a memória, acho que é o esquecimento, e é isso que me assusta, e claro que independentemente da nossa idade e do nosso quadro de saúde, o esquecimento é a treva absoluta, seja das coisas que são da nossa vida íntima, os nomes das pessoas que amamos, os nossos animais de estimação, as amigas da escola, até uma escala maior, como a língua, que tantas vezes damos por garantido, e cá em Portugal também temos o mirandês, que é uma língua que está cada vez mais a cair em desuso e a morrer, e é uma língua oficial, que eu não sei porque não sou dessa região. E de facto, este convívio com as pessoas mais velhas, eu ainda tenho as minhas 2 avós vivas, felizmente, e são uma influência gigante na minha vida e diretamente na minha escrita. E, portanto, esse uso que as pessoas hoje em dia têm vindo a perder, de usar a memória como a arma que pode contra tudo e contra todos, porque hoje em dia, com o desenvolvimento tecnológico, já não precisamos de trabalhar a memória, porque tudo está à distância de um clique. Então, obviamente, a minha vida foi facilitada, e a minha vida é constantemente facilitada, mas depois, para trazer para a poesia aquilo que me diz respeito emocionalmente e intimamente, tenho sempre de servir-me da memória, não só para que no futuro haja coisas que estão registadas e que, portanto, não morrem, mas também porque eu tenho muito medo de me esquecer de tudo, de coisas pequenas, de coisas grandes. E tenho muito medo, é uma coisa que me persegue desde criança. E, portanto, pegando no quadro do Dalí, a imagem desse relógio que está desmaiado, que está constantemente a derreter, é uma imagem muito forte, e eu conheço esse quadro desde criança. Eu acho que também é um quadro que já foi partilhado tantas vezes, em tantos contextos, não é? Na escola, quando estudamos História da Arte ou o que for, que acaba depois por nos enjoar um bocadinho, não é? Artista à parte. E também acho maravilhoso e justiça poética que estejamos aqui tantas mulheres a falar deste pintor e desta obra. Mas, no entanto, pronto, as minhas avós e todo esse convívio com pessoas que se habituaram a olhar para as estrelas e a interpretar esses sinais que estão no céu, ou a interpretar o que é que a Terra diz, e, portanto, como isso foi sendo contado de boca em boca, e há uma série de códigos que se perderam com o tempo. Então, assusta-me muito pensar nessa finitude, e assusta-me muito pensar na morte das minhas avós também, por conta de saber que com elas vai um universo infinito de coisas que eu jamais conseguirei dominar. E é também por isso, também por causa disso, que escreves e que as integras. Apesar de tudo, encontramos as tuas avós na tua poesia. É também por isso? Sim, para manter, para preservar? É inevitável, porque na verdade na poesia, como não é uma coisa técnica e científica, eu não estou consciente constantemente de que estou a guardar essas coisas, mas este chamamento para a escrita, seja em prosa ou em poesia, o escrever, quando não é por obrigação, já é um exercício de memória, não apenas porque a linguagem, o vocabulário, a gramática, tudo isso é parte da memória individual, coletiva de um país, de uma cidade, de um continente, de uma geração, que também faz toda a diferença, mas essa coisa de eu preciso de escrever, porque
porque preciso, porque me ajuda, porque me faz falta, acaba por justificar também esse medo constante do esquecimento, e é um exercício que acalma, na melhor das hipóteses, o espírito, não é? No fundo. Disseste, eu preciso de escrever porque me ajuda, porque me faz falta. Ajuda a quê? Isto é um clichê gigante, mas ajuda a viver, não é? Ajuda a sobreviver, porque a leitura e a escrita, para quem gosta de escrever, são atividades que não vivem uma sem a outra e que me permitem, em dias em que... eu também concordo que não devemos escrever a quente, porque depois saem coisas muito melodramáticas, na maior parte dos casos, mas não associa-se muito a poesia à tristeza, à melancolia, à nostalgia, à passagem do tempo, e eu queria escrever mais poesia quando estou euforicamente feliz e, portanto, tenho de treinar essa parte, mas ajuda a canalizar, ajuda a não chegarmos à frente de uma pessoa e a tirarmos com um soco, com um empurrão, porque de alguma forma tratamos das coisas que sentíamos, não invalidando a terapia, que é muito importante, e a escrita não substitui a terapia, mas ajuda muito nessa sobrevivência de estarmos em contacto com quem somos e com o nosso íntimo. Acho que é dos melhores exercícios artísticos para percebermos aos poucos quem somos e o que é que queremos daqui. Li que demoraste a publicar, apesar de escreveres desde a adolescência e, como eu disse, teres começado pela prosa. Havia receio? Havia resistência a publicar? Ainda há um bocadinho, porque comecei adolescente a escrever para a gaveta, a escrever cartas, a fazer bandas desenhadas, também era uma coisa que eu gostava quando era miúda, e às vezes, nessas idades, não acreditamos o suficiente nas coisas que fazemos e é preciso alguma validação exterior de terceiros que nos deem esse empurrão. E depois também tem a ver com outra questão, o meio literário em Portugal é pequeno, há muita gente a escrever muita coisa boa, há também muito ruído, como dizia a Ana Paula há pouco, tem a ver com a escala em que nós vivemos, e assustava-me a ideia de trazer ao mundo mais uma coisa que se calhar não acrescentaria nada e não faria diferença nenhuma, e eu não queria também estar a contribuir para essa poluição e para esse ruído. Então acho que é preciso algum tempo, e eu demoro tempo a tomar essas decisões, e precisei de acreditar ou confiar o suficiente naquele livro que foi o primeiro para justificar que ele viesse cá para fora. Tanto que primeiro publicaste alguns poemas em revistas e depois um editor é que te disse: olha, gosto do que fazes, queres publicar. Disseste uma frase que me deixou a pensar, que é: também quero fazer poesia ou escrever poesia sobre quando estou feliz. Porquê que queres fazer poesia sobre os momentos de felicidade? Porque se apenas escrever quando estou nessas fases de perda, de transição, mudança de capítulo, significa que, no fundo, estarei escrava de me sentir de determinada maneira. E eu não queria circunscrever a minha escrita a certo universo emocional que fosse apenas um universo cinzento. Porque seria o mais natural para escrever poesia? Esse seria o mais natural? Quer dizer, no fundo... Eu digo contigo, pergunto sim, contigo. No meu caso, nos primeiros poemas, talvez, agora acho que já não estou à mercê exclusivamente de estar triste. Mas, no fundo, pegando na ideia da adolescência, pegando na ideia do tempo, eu sinto que a cada ano que passa, o tempo passa de forma diferente. Eu já sinto isso e assusta-me muito já sentir isso. Mas quando sou adolescente, quando era adolescente, a consciência que temos do tempo era outra e, por isso, as dores que sentíamos eram tão grandes e tão descontroladas que, obviamente, a poesia servia aqui de comprimido tranquilizante para superar e para existir, não é? Agora já não é assim? Agora há outras coisas, não é? No fundo, também acho que não temos tanto tempo para estar tristes e para chorar como tínhamos antes, no fundo. Obrigada. Vamos pedir agora... Muito doce, a Inês é muito doce. Agora sim, vamos passar às leituras e se calhar começamos na Rosa. Pode ser, Rosa? Pode ler o seu poema, por favor?
antes de nos despedirmos e antes de perguntarmos ao público se quer fazer perguntas. Microfone. Vou ler um poema do meu último livro, O Amor Cão e Outras Palavras que Não Adestram. Estava hesitante e depois de ter ouvido a conversa acerca da Maria Teresa Horta, quis escolher um poema sobre a violência doméstica. As epígrafes são sempre neste livro do Conrad Lorenz. A cadela. Estranho é que, em tantas línguas, incluindo o português, o seu nome tenha adquirido uma conotação tão pejorativa. A janela é irrelevante na opacidade do gesto que desfoca da mulher a sua vida. E hoje as nuvens não chovem. Nenhuma música límpida lhes corre fria nos cabelos. Embora não haja explicação para o efeito da chuva lá fora, enquanto no corpo geme cá dentro o asco que se cola à pele. Deve ser isso. Quantas dores coexistem enquanto ele, a lady ladra, atira-se às pernas do macho, mas só consegue uns pontapés à toa. A lady não para de ganir. A mulher é um saco abafado de nojo e desespero. O verde da parede tem marcas de vermelho no seu rosto. Quando o predador dá por terminada a tarefa, ainda lhe atira: não passas de uma cadela. A lady arrebita as orelhas e lambe a mulher cheia de solidariedade cúmplice. Afinal, a dona é canina como ela. Ajuda a levantar, arrasta para a esquadra, onde ainda se está por saber a qual delas deram menos crédito. Obrigada. Yolanda? Entón, para compensar a ideoloxía do pintor aludido, Salvador Dalí, que era tan afecto ao réxime franquista, non? A ditadura, pois, para compensar iso, vou ler o único poema, axo eu, de memoria histórica que teño e que pertence precisamente á materia, o Premio Nacional de Poesía de España, e que é precisamente o poema que abre o libro de materia e que recupera unha memoria tamén, intenta facer persistir unha memoria persoal e colectiva, e en concreto a memoria das mulleres, xa que facía alusión tamén a Ana Paula, e en concreto as mulleres da miña familia. Todas temos historias das nosas avós e sempre a historia sempre conta a historia dos homens, non? Eles son os que protagonizan as guerras, asinan os pactos, fan os negocios. Onde estaban as mulleres na historia? Pois eu quixen recuperar a historia da miña avó paterna, na que hai tamén pois algo de memoria histórica e unha historia de represión na posguerra franquista. Algunhas estrelas non caen do ceo. Quere estar turbio o ceo, estrella, avolto coma un reguiño de leite que se cortou. Queres eche pousar no rabiño do ollo un vagalume. Ai non, estrela, pareceume que che viña gana de chorar. Non sei a que anda teu home non é obediente. Aquela temperatura destetaba a primavera. A lúa e o afogo. Unha ferrouca extraviada. Os pauferros da fuxida polas roldanas do vento. A teu home colleu no a noite no lugar equivocado. Da pregunta só quedaba o bordo, unha fame sen arterias. Un regueiro de leite cortouse moi cedo aínda. Sempre estivemos ao raso no lugar equivocado. Sei que chega por alá teu home, todo perdidiño de vermello. Era un lirio sen espiña a fala. A noite tentaba explicarse. A que anda, estrella, teu home? Fala dunha vez. A que anda? Unha maré de pescozos
cos seus gritos ao cabalete. Chegan de Cés e de Lousame, veñen de San Paio e de San Xusto, marchan peóns e xornaleiros, o brado antigo da loita obreira. Non se che ocorra, Manuel, a que habías ir ti con eses? Un arte de arrastre o peito, palangre de fondo, a voz. Aló polo alto de Urdilde, prendéronos a casi todos. Era outono, babexaba outubro. A ti cortábaseche a vista. Houbo cuspe e bestas que falan, e fedor e culatazos. Lévancho ao monte do bolo, escoítame o que che digo, vanos sacando por lotes e Manuel vai no seguinte. Sempre estivemos ao relente, no lugar equivocado, un trebón, unha enxurrada, un corisco moi antigo. Ti guindácheste para os camiños como a cadela de escuma, dende o soño a Compostela vai a pé unha estrela moura, romeiriña de amor, polas estradas avaras. A verdade xiraba e xiraba entre o lapso das súas tempas, negra estrela peregrina para falar co arcebispo. Pareceume que se che pousaban vagalumes na cabeza, Estrella. Ai non, que son paxaros. Quería alancar ao mesmo tempo. As rentes da catedral mariscaban piedade aqueles ollos, Estrella Trillo agarrada a unha nasa fronte a Quiroga. Cada frase desprendíaselle da pel como postelas, que toda culpa fora hasta el no lugar equivocado, e un púrpura caendo, toda por ela como un ungüento, para que logo digades que a palabra non salva. E mentres no tobo a humidade comiscaba no delirio, o sol e a fantasma no lugar equivocado o cristal e o discurso, a dádiva e o lento, sempre onde non deberan. Na cela coouse a mañá como se fose unha víbora. Sacade aquel do lote, seguide adiante co resto. No canto dos ollos de Estrella foi vivir un vagalume. Como botar o cancelo a unha porta que non foi fechada, volveron traballar os ríos, continuou a auga neve. Todo o ecosistema remata por reclamarse. Os ventres e os ocasos, o cancro da cerdeira. É un gran letreiro enorme, de beira a beira da aldea. Manuel Castaño Blanco colabora con 100 pesetas al movimiento de la Falange Española y de las Jons, para que logo digades que a palabra non salva, para que logo digades que a palabra non salva. Inês? Eu acho que é uma injustiça, mas ok. Ler a seguir. Que disparate. Deixa-me só já agora, se calhar, dizer, para quem não está assim tão dentro das edições de poesia, estão por dentro, a Inês vai ler do seu mais recente livro, que faz parte de uma coleção de uma editora chamada Flan de Tal, e que tem este projeto muito interessante, que é convidar os autores, de Vila do Conde, essa editora, que tem este projeto muito interessante de convidar os poetas contemporâneos a fazerem um livro, poemas, cada um deles a partir de um elemento da tabela periódica. É muito curioso. E o da Inês é o potássio. O poema que vai ler é do livro do potássio. Exatamente. Vamos então escutar. Obrigada, Raquel. De nada, pela introdução. É isso mesmo, a coleção é muito bonita. Procurem. Este poema foi escrito na primeira vez que, depois de ter começado a pandemia, pudemos sair um bocadinho à rua com alguma normalidade. Portanto, alguns em maio, acho eu. É dessa altura. E eu escolhi porque toca também nesta questão do tempo e da memória e do esquecimento e do ritmo. Chama-se Sobre esses dias escuros.
Os livros que emprestamos sem devolução também podem esperar. Os trocos que devemos, as camisolas que nos trouxeram em noites frias, taparoeiros com sobras do jantar, a caneta preta com que assinamos contratos, mordiscada na tampa pelo anterior dono, milhares de cafés adiados, mais cafés do que convidados. Sim, temos de combinar, sim. Depois digo-te alguma coisa. A dita referência que ficou por encaminhar. É mesmo esse o filme. Juro-te que essa série, não imaginas como essa banda, esse autor mudou a minha vida. Os bilhetes para o Sarau de Magia, a assinatura da National Geographic, a confidência das 3 da madrugada, o mergulho na Deep Web, o tarifário adequado, o workshop de cestos de verga, tudo isso pode esperar. Para os colecionadores de selos, para os acumuladores sem zelo, esses eternos adiadores de resultados, os que mal dormem, os que dormem mal, os que confiam nas estrelas, os que falam com as plantas, os que têm mesmo de mudar os lençóis, a todos aqueles a quem prometemos a passe da conta, o nome do restaurante com aquelas asinhas de frango assim e assado, diz que vais da minha parte. Aqueles a quem prometemos uma corridinha pelos bons velhos tempos, tudo pode esperar, esperar, esperar. Para os que bebem chá frio, os que reservam tom, avelã caramelo para tingir as raízes brancas, a nova frigideira antiaderente, o gel de banho não poluente, a ida à casa dos parentes em 4º grau, o resgate do ovo da Páscoa, o gelado de marca branca que esmorece no congelador e que espera mais ainda, os beijos que estavam no prelo cozinhando em lume brando e agora a botija de gás acabou. Havemos de lá chegar. Às pequenas renúncias, à proteção do consumidor, ao cão do vizinho que não sossega, nenhum dos dois conhece os cantos à casa. Ao gato que escava os canteiros municipais, à internet com sinal fraco, à carta de condução, ao elenco de todas as manchas na pele, também à gengiva ferida, aos buracos na parede, às dívidas, às dúvidas que aguardam que se guardem à vista. Às cadeiras que têm de ser envernizadas, à caneca preferida que lascou, onde pousamos a ponta do lábio. Teremos ainda de imprimir novos calendários, dar à manivela, encher os pneus, criar novos mecanismos de luto, de luta, a todos os que esconderam o seu Deus em pratos de papa de bebê ou nos primeiros choros do primeiro dente, da primeira dor da menstruação, as lutas de balões de água, a todos os que nunca viram ao vivo uma nota de 500 euros. Para tanto, para tudo, quer dizer, para todos, haverá tempo. Para entrelaçarmos mãos como ramos de árvore para canções ao ouvido, sem distância de segurança, sem medo do fundo da piscina, sem medo do que pode a pele. E se não houver medo, trataremos de o inventar, de lhe dar uma valente tareia nos troncos, como nas espécies enxertadas, de lhe soprar ao ouvido como as pilhas gastas, de o esmagar em engodo, como o peixe cozido na batata. Vamos dar-lhe corda, frouxa, para que lhe não aperte em demasia o pescoço, que é justamente o que temos feito até agora. Obrigada. Obrigada, Inês. Amália vai ler do seu mais recente livro, certo, Amália? Que não está ainda traduzido e publicado em Portugal. Vamos, oxalá, não é? Ainda. Ainda, aún. Aún, sí, sí. Bueno, yo voy a leer un poema muy breve que se titula Fiebre. En cuanto a lo de las mujeres, que tanto Ana Paula como Yolanda han sacado el tema, yo creo que mientras los hombres estaban escribiendo la historia, las mujeres estábamos haciendo las historias, las que de verdad importan y las que ayudan a la persistencia de la memoria. La fiebre es la manera de sentirse bien
estando muy mal. La fiebre sin dolor se entiende, sin dolor de garganta, de muelas o de estómago. La dulce postración, la irrealidad, la somnolencia, el peso de los miembros sin que eso importe, sin que nada importe. La fiebre es esa forma de sufrimiento ajeno. Padecen los demás por el febril, mientras el febril flota en la inconsciencia de un egoísmo sin maldad. Como el Alzheimer, creo, o eso dicen los que recuerdan. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Amália. Ou isso dizem os que recordam. Ana Paula, por favor. Quero tempo. Tempo das tuas mãos, água, para arder da febre e continuar. Preciso do tempo descontínuo, fúria. Quero tempo, amor. Quero o tempo que me tiras a pensar no tempo de ti na minha pele e esquecer do tempo. Preciso do tempo a tempo de lamber as feridas deixadas pelas tuas mãos de tempo no meu rosto. Aquelas outras do coração mais fundo já tiveram tempo de ficar inteiras para sempre. Minhas mãos são o lugar onde se contempla a morte do presente e ainda se curam as pedras. A voz enrouqueceu de tempo o tempo. Obrigada. Infelizmente, estamos no limite do nosso tempo e não vamos poder abrir a perguntas do público. Muito obrigada a todos vós e obrigada, Ana Paula, Amália, Inês, Yolanda.